A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se conta no livro de Romanos, capítulo 7, no versículo 7, que diz: Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não me tivesse dito, não cobice. Nós estamos aqui falando sobre a luta contra o pecado. E aqui Paulo, quando ele escreve, ele está dizendo que onde não existe lei, não há pecado, porque as pessoas não têm condições de saber que seus atos são maus, a não ser que a lei os proíba. Então a lei de Deus, ela faz com que as pessoas entendam que são pecadoras, estão destinadas a morrer, mas ela não oferece qualquer ajuda, pois apenas assegurar que o pecado é real, e perigoso. Imagine um dia ensolarado, na praia, você mergulha e logo depois de ler um aviso, é proibido nadar, tubarões. É claro que se o dia fica arruinado, seria culpa do aviso? Você fica aborrecido com as pessoas que o colocaram? A lei é como um aviso, é essencial e somos gratos por ela, porém não nos livra dos tubarões. Quando lemos aqui no versículo 8, onde Paulo diz: No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça, pois sem a lei o pecado está morto. Houve um tempo quando eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então o pecado, ele engana as pessoas pelo uso errado da lei. Ela expressa a natureza santa de Deus, seu propósito para com as pessoas. Quando vemos lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, a serpente enganou Eva ao mudar o foco da liberdade que ela gozava para uma proibição feita por Deus. Desde esse momento, todos se tornaram rebeldes. O pecado nos parece algo bom, e precisamente porque Deus disse que era algo errado. Ao invés de prestar atenção às recomendações divinas, nós as usamos como uma lista daquilo que devemos fazer. Quando sofremos a tentação de rebelar-nos, devemos considerar a lei sob uma perspectiva mais ampla, à luz da graça e da misericórdia de Deus. Se enfocarmos o grande amor de Deus por nós, entenderemos que o Senhor nos proibiu apenas de praticar aquilo que nos prejudica. Nós vamos ver que Paulo ainda ele vai continuar dizendo no versículo 13 e 14, que diz: Então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostre como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento mostrasse como o pecado é extremamente mau. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então essa expressão, mas eu sou carnal,
e vendido sob o pecado, ele significa: fui vendido à escravidão e o pecado é meu senhor. Talvez seja uma referência à antiga natureza que procura rebelar-se e tornar-se independente de Deus. Se eu, como cristão, tentar lutar contra o pecado somente com minhas forças, terminarei caindo diretamente nas garras do seu poder. Paulo ele vai falar aqui também, nós vamos tirar aqui 3 lições no versículo 15, que diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Paulo ele vai nos transmitir, dentro desse versículo, 3 lições, que aprendeu ao tentar controlar esse desejo pecaminoso. Primeiro, o conhecimento não serve como resposta. Paulo era muito feliz enquanto não entendia o que a lei requeria. Quando aprendeu a verdade, percebeu que estava condenado. A outra lição é que a autodeterminação não lhe trouxe o resultado esperado. Paulo ele percebeu que pecava de uma forma que não lhe era agradável. E a terceira, ele aprende a respeito, dentro desse versículo de número 15, que ele diz que não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, é que apenas tornar-se um cristão não elimina rigorosamente o pecado e a lealdade da vida de uma pessoa. Para nascer novamente, é necessário um momento de fé, mas tornar-se cristão é um processo que dura a vida toda. Paulo compara o crescimento cristão a uma exaustiva luta ocorrida, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 24 ao 27, Paulo ele vai comparar, essa jornada cristã, esse processo que dura, a vida toda, ele vai comparar isso a uma exaustiva luta, ocorrida, onde ele vai falar da necessidade da autodisciplina. E diz em 1 Coríntios 9, versículo 24 ao 27, vocês não sabem que se de todos que correm em uma competição apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser desqualificado. Então, portanto, Paulo, ele enfatizou desde o começo, da carta: ninguém é inocente neste mundo. Ninguém merece ser salvo. Nem o pagão que não conhece as leis de Deus. Nem os cristãos ou judeus que as conhecem e tentam cumpri-las. Todos nós devemos depender totalmente da obra de Cristo para a nossa salvação. E não poderemos alcançá-la somente com um bom comportamento. Então, o próprio apóstolo ele vai dizer a necessidade de se esforçar, da autodisciplina, de se dedicar realmente, de se preparar, e tudo isso, se nós não tivermos o Senhor, se não tivermos Jesus Cristo, não adianta só achar que é mudar de comportamento. Nós precisamos que Cristo faça uma obra na nossa vida e que nós venhamos deixar Ele operar e trabalhar em nossos corações. Quando Paulo ele diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo,
né? Mas o que eu odeio, né, isso é mais que o apelo de um homem desesperado. Ele descreve a experiência de todos os cristãos que lutam contra o pecado ou tentam ser agradáveis a Deus pela obediência às suas leis, sem a ajuda do Espírito Santo. Nunca devemos subestimar o poder do pecado e tentar subjugá-lo com nossas próprias forças. Satanás é um tentador ardiloso e temos uma admirável habilidade, né, de forjar desculpas. Em vez de tentar vencer o pecado por nossa determinação, devemos apoiar-nos na provisão de Deus, a fim de alcançarmos a vitória contra o mal. O Espírito Santo vive em nós e nós dá esse poder. Se cairmos com todo carinho, ele estenderá a mão para ajudar a nos levantar. Quando lemos ainda versículo 17 até o versículo 20, diz: nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então agora, quando Paulo ele diz, agora não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim, né? Essa parece ser uma boa desculpa para pecar. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nunca devemos usar o poder do pecado ou de Satanás como desculpas, porque são inimigos já derrotados. Sem a ajuda de Cristo, o pecado se torna mais forte do que nós. E às vezes ficamos incapazes de defendermos contra seus ataques. Por isso, nunca devemos enfrentá-lo sozinho. Jesus Cristo já venceu o pecado de uma vez por todas e promete lutar ao nosso lado. Se buscarmos sua ajuda, não precisaremos ceder ao pecado. Então, que essa palavra ela possa falar mais e mais no teu coração e que ela venha nos constranger, nos tocar a mudar e saber que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Sem o Espírito Santo, que é aquele que nos convence do juízo, do pecado, da maldade, né, nós vamos andar errante. Né? Mas à medida que nós temos o conhecimento da palavra, né, bem sabemos que essa luta interior contra o pecado, ela é algo tão real, né, para nós, como foi também para Paulo, né, e devemos aprender com o apóstolo, né, o que fazer a esse respeito. Todas as vezes que senti perdido, ele voltava à origem da sua vida espiritual e lembrava que já havia sido liberto por Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer, igual o apóstolo, voltar novamente à origem da nossa vida. Porque eu tenho certeza que aqueles que hoje estão vivendo longe da presença do Senhor, estão vivendo em pecado, se eles voltarem à origem, eles vão saber, né, e sabemos que essa não é a origem, não é a vida daquele que está liberto em Cristo Jesus. Né? Quando se sentir confuso e oprimido por causa do pecado, ou melhor, por causa do apelo do pecado, siga o exemplo de Paulo. Agradeça a Deus por ter lhe dado a liberdade por intermédio de Jesus Cristo. Deixe que a realidade, né, do poder de Cristo o eleve para uma verdadeira vitória sobre o pecado. Então, que no dia de hoje, o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração. Que hoje seja um dia de vitória, onde vamos dizer não ao pecado, né? Onde vamos viver com a vida santa separada para o Senhor. É uma vida ao qual nós vamos estar confessando, né, e reconhecendo as nossas falhas, para que assim,
É o pecado que, tão de perto, ele nos rodeia, ele não tenha poder sobre a nossa vida. Então, que nesse dia você venha se alimentar dessa palavra, que você venha viver essa nova vida em Cristo Jesus, né? Essa vida que realmente estamos mortos, né, para a lei, e sirvamos a Deus em novidade, né, de espírito. Então, a lei que opera em nós, né, a morte, a luta da carne contra o espírito. Esse foi o assunto de hoje. E nós sabemos que há uma luta, há uma batalha espiritual. Mas tenha certeza que se Cristo Jesus ele está na sua vida, se o Espírito Santo de Deus ele está operando em nós, ele com certeza nos alerta, nos ensina. E à medida que nós rejeitamos as obras da carne, nos enchemos do Espírito, praticamos as obras do Espírito, nós nos aproximamos mais e mais do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia.